presidente Lula disse em postagem nas redes sociais que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos não vão pagar imposto de renda. Abre aspas. Os pessimistas não têm muito o que falar. Isso porque a economia melhorou. O salário mínimo voltou a crescer e fizemos a correção da tabela acima da inflação. Nós vamos fazer o que prometemos. Além disso, em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, na manhã de hoje, Lula voltou a prometer que até o fim do 3º mandato haverá isenção de imposto de renda para todas as pessoas que ganham até R$5 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou em entrevista ao programa Roda Viva que fará uma nova revisão na faixa de isenção do imposto de renda em 2024. Muito bem, vamos começar debatendo essa questão. A notícia, claro que é boa. Ninguém pode ficar contra uma perspectiva de aumento da isenção para outras faixas de renda, para alcançar novas faixas de renda. Quem não pode não deve pagar imposto, quem ganha pouco também não deve pagar imposto. Agora, meu querido Diego Tavares, para que isto não seja mais uma narrativa, para isso que não seja mais um discurso, a primeira coisa que nós temos que esperar de um governo que quer arrecadar menos imposto é gastar menos. Se nós estamos caminhando aí, saímos de um superávit de 59 bilhões de reais, que era o governo Bolsonaro em dezembro de 2022. E fechamos o ano passado, 2023, com déficit de 234 bilhões, e se estamos abrindo o ano com 11 bilhões de emendas parlamentares, 16 bilhões para a Lei Rouanet, a gente tem que desconfiar dessa boa notícia. Será mais uma narrativa? Porque já começou. Começou o governo do passado, a narrativa da democracia, a narrativa da preservação da Amazônia, a narrativa do genocídio dos Yanomamis, a narrativa de que todo mundo voltaria a comer picanha. E, na verdade, nós estamos vendo a narrativa agora do projeto Nova Indústria. Mas nada disso para em pé se o governo continuar gastando do jeito que está. Onde que está aí? Quais as perspectivas que temos reais de que esta boa notícia seja verdadeira? Diego Tavares. Pouquíssimas, viu, professor? Primeiramente, boa tarde, Tawil, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, Rose, boa tarde, nossa audiência da Jovem Pan, boa tarde e bem-vindo de volta, né? Tô te vendo hoje, depois das férias, professor Capês. Muito prazer estar de volta aqui. Esse bronzeado das Ilhas Maldivas te caiu muito bem, viu? E, pessoal, vamos colocar a bola no chão dessas promessas, né? Dizer que quem ganha até R$5 mil não vai pagar imposto de renda equivale dizer que 90% da população brasileira não vai pagar imposto de renda. Porque quem ganha mais de R$5 mil já está entre os 10% mais ricos do país. É uma conta de padaria, trazendo todos esses dados que o professor Capês elencou aqui na fala inicial dele, que mostra que não para em pé esse tipo de promessa. Mas eu tenho um medo. O meu medo é que o Lula realmente cumpra essa promessa. De modo forçado, faça de forma populista esse ajuste na tabela do imposto de renda, porque certamente quem vai ficar mais penalizado ainda é o setor produtivo. Essa conta, canetada de político, não cria riqueza. Essa conta vai ter que fechar pesando para o lado de alguém. E certamente vai ser sobre as empresas, sobre a iniciativa privada, que já estão asfixiados com o peso do Estado. E aí, professor, é aquela roda maldita que nós sempre apresentamos aqui. As empresas ficam sufocadas, demitem seus funcionários, muitas quebram. Esses funcionários demitidos que não arrumam novos empregos vão para o colo do Estado, para o braço assistencialista do Estado, dependendo dos benefícios sociais que também saem dos cofres públicos. Então, como o professor disse aqui de forma muito acertada, a maneira de ajeitar as contas do nosso país não tem outra solução senão o corte de gastos. Nós precisamos cortar da elite do funcionalismo público, precisamos cortar os cargos comissionados que não produzem nada, que servem de cabide de emprego, precisamos privatizar as empresas públicas que são ineficientes, Correios, EBC, enfim, tantas outras que estão aí dando prejuízo há anos. Precisamos ajustar as contas da nossa máquina para que ela deixe de ser tão pesada sobre o bolso do contribuinte. Do contrário, reforma tributária, ajustes na tabela do imposto de renda são meras medidas paliativas.
Ronaldo Pagotto, eu quero que você dê a sua visão e espero, na sua visão, você alinhavar isso como algo que seja concreto e possível, porque todos nós queremos isso. Boas notícias, nós queremos. Ninguém pode querer transformar uma boa notícia em má notícia, mas a gente tem medo que seja só uma narrativa. Eu quero te ouvir, Ronaldo. Muito boa tarde, Capês. Bem-vindo de volta. Boa tarde aos debatedores que aqui estão. Eu acho que esse tema ele abre a oportunidade de debater o tema mais amplo, que é a discussão sobre a tributação no Brasil. Eu acho que nós tivemos agora uma jornada, uma verdadeira jornada que está inconclusa, que é o debate sobre a reforma tributária. Ela teve apenas uma fase. Eu acho que esse debate tem que se aprofundar no Brasil. Espero que esse ano seja um ano especial para isso, que nós possamos ter muito debate sobre a necessária reforma tributária brasileira que consiga desonerar o consumo e desonerar quem ganha menos. Eu acho que essa medida de alcançar os 2 salários mínimos é importante, porque, de fato, no ano passado foi uma das primeiras medidas garantir que até 2 salários mínimos não estaria retendo o imposto de renda na fonte. Com a mudança no salário mínimo, isso passou a ser um valor um pouco menor. Então, essa correção é importante, mas ela só sinaliza para uma demanda. Porque, de um lado, você tem uma pressão grande de todas as medidas de contenção de gastos, de controle de gastos. Essas medidas estão em vigor. Elas não foram canceladas, nem foram modificadas, né? Nós ainda temos um modelo de teto, ainda que não seja o mesmo teto de gasto de antes, mas nós temos um modelo bastante controlado das despesas públicas. Pelo meu entender, nós temos uma gestão que está conseguindo entregar o controle dos gastos. Ah, mas eu gostaria que fosse mais. Ah, mas eu acho que devia ser mais aqui, mais ali. Ok, na opinião nós podemos ir para vários lugares, mas em geral nós estamos submetidos a uma regra bastante rigorosa de controle de gasto, inclusive com riscos de responsabilidade. Responsabilidade do ponto de vista político, do ponto de vista penal, de todos os sentidos, com, inclusive, risco de impeachment. Nós estamos falando de uma Câmara e um Congresso que não é de maioria governista. Então, esse tema ele vai ficar sempre como uma espada sobre a cabeça do governo. E acho que, do outro lado, o governo tem que fazer medidas que sejam capazes de atender a sua proposta. Foi uma vitória eleitoral que tem um programa, que tem uma proposta de Brasil, e essa proposta de Brasil vai ser implementada combinando essas duas coisas, as necessárias ou esse padrão que nós recebemos, né, do período anterior, que é de controle de gastos, e ao mesmo tempo aplicar as políticas que foram as políticas chanceladas pelas urnas. Eu acho que nós temos até muita diferença às vezes. Ah, mas eu gostaria que fosse para cá, eu gostaria que fosse para lá. Isso é parte do debate. Nós temos que ir para a realidade. A realidade há um esforço sincero, e eu acho que isso é todo dia demonstrado e todo dia debatido aqui na Jovem Pan, na grande imprensa brasileira, sobre o teto dos gastos. E há um esforço de cumprir com as propostas de governo. E essa é uma delas, né? De reduzir a taxação ou a alíquota tributária sobre quem ganha menos. Entendo que sim, os 5 mil reais hoje alcançaria 75%, 80% da massa salarial brasileira. Mas acho que é preciso caminhar nesse sentido, porque os que ganham muito pagam bem pouco. E esse é o debate que tem que ser feito nesse debate sobre reforma tributária, porque não vai ter sustentação de governo nenhum se não tiver arrecadação que tenha a capacidade de expandir no ritmo que expande a economia, no ritmo que expande as demandas nacionais, ao mesmo tempo que tenha esse debate sobre controle dos gastos, para também não virar uma coisa desenfreada, que eu acho que não é esse o debate que está colocado. Muito bem. Ricardo Rous, nós temos já aqui duas posições divergentes. O Diego Tavares entende que o governo não está se esforçando para fazer controle de gastos. Pontuou com a questão das emendas parlamentares, podemos acrescentar aí a negociação dos ministérios com o Centrão, a falta de autonomia em relação ao Poder Legislativo. Já o Ronaldo Pagotto entende que o governo estabeleceu um teto, ele tem alguns limites de controle, tem a lei de responsabilidade fiscal, tem o próprio Congresso Nacional que poderia fiscalizá-lo. Você acha que o governo está controlando os gastos ou você tende a concordar com a posição do Diego de que estamos aprofundando o déficit fiscal?
Boa tarde, Capês, meu querido, muito bem-vindo. Novamente a linha de frente, primeiro dia que eu estou fazendo com seu retorno aqui, os meus colegas debatedores e toda a audiência da Jovem Pan. Olha, sem sombra de dúvida, o governo tem se esforçado o mínimo possível do que diz respeito a corte de gastos. Nesse aspecto, eu estou com o Diego fechado, lacrado aqui, com o que o Diego falou aqui. Talvez eu só ajustasse um detalhe, do meu ponto de vista, na fala do Diego. Eu acho que a gente tem que perseguir, sim, a isenção que foi promessa de campanha do presidente Lula para quem ganha até R$5.000. Porque esse tweet que o presidente fez, vale a nossa audiência lembrar aqui, é só uma notícia. Não aconteceu absolutamente nada demais, gente, porque ano passado, quem ganhava até 2 salários mínimos já não pagava imposto de renda. Então, esse ano houve uma correção do imposto de renda, nada mais justo e normal do que haja uma correção na tabela do imposto de renda. Houve um aumento do salário mínimo, que a tabela do imposto de renda tem essa mesma correção para que quem ganhe 2 salários mínimos não seja penalizado. O que a gente precisa, sim, é ter corte de gastos reais por parte do governo. É a gente acabar ou diminuir com esse negócio de emenda parlamentar que vai levar 50 bilhões de reais esse ano. A gente vender, privatizar as empresas públicas que são ineficientes. A gente cortar mordomia do alto funcionalismo e dos políticos nesse país. Fazer uma reforma administrativa que a gente tire, de fato, grana, salário, dinheiro do alto funcionalismo público, que ganha muito acima do teto nesse Brasil. É isso que o governo precisa fazer. E cortar gastos. Esse governo está num déficit imenso. Já em 2023 fechamos num déficit imenso e em 2024 a gente não sabe o que vai acontecer. Então dizer que o governo está cortando gastos, eu não estou vendo desse jeito não. Eu acho que a gente tem espaço para cortar gastos sim e tem que ser cobrado do presidente da República que a gente saia da retórica. Ele prometeu na campanha eleitoral isenção de salário mínimo para quem ganha até R$5.000. E a população com menor renda nesse país precisa ter essa isenção sim e o governo tem que fechar essa conta tirando de emendas parlamentares de outros lugares que a gente já falou aqui. Tem espaço para o governo, de forma séria, fazer esse trabalho e fazer bem feito, para que a população... O que é triste é a notícia aqui, que eu fiquei bem chocado, apesar de eu já saber dela, o Diego reforçou isso aqui, que quem ganha R$5.000 está entre os 10% mais ricos do país. Olha que loucura que a gente está falando aqui. 90% da população, 85%, 90% ganha até R$5.000. É uma loucura. Então é aí que a gente tem que trabalhar. Ô, Ricardo, só fazer um pequeno reparo. Nós estamos 100% fechados também. Eu não sou contra a medida de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. A questão é que a conta simplesmente não para em pé. Esse é o meu ponto, porque o ciclo vicioso que se cria com isso é muito pior para o país do que manter essas pessoas pagando imposto. Como eu disse, você tirar a tributação, a receita que vem da tributação dessas pessoas e jogar isso para cima das empresas, equivale a você fragilizar o setor produtivo e colocar mais pessoas em situação de desemprego, mais pessoas que serão colocadas ali nos braços do Estado, necessitarão de programas assistenciais, como é o caso do Bolsa Família. Então, a gente fecha a questão aqui. Fechado 100%. Isenção de R$5.000 sem jogar essa tributação para as empresas. Perfeito. O governo vai fazer corte de gastos reais. Muito bem, claro, porque senão não adianta criar um projeto nova indústria e aumentar a carga tributária das empresas. Agora, meu querido Emerson Tawil, a gente sabe que o presidente Lula tem muito carisma, isso é inegável. É um líder carismático e é um grande comunicador. Então, esse é o problema. Essas comunicações sintéticas, com uma boa mensagem de conteúdo midiático e um certo apadrinhamento da mídia, cria uma desconfiança de que é uma sequência de boas notícias que depois a gente perde a conta de quais delas estão sendo cumpridas. De fato é que nós tivemos aí o 38º Ministério criado, o Ministério dos Esportes foi cedido ao Centrão, o Ministério de Portos e Aeroportos foi cedido também ao Centrão, o número de emendas parlamentares não para de crescer, o governo agora diminuiu, vetou 16 bilhões de reais para 11 bilhões, mas o Congresso pode derrubar essa diferença de 5 bilhões. Então, o que nos preocupa, Tawil, você é um advogado brilhante, você vem da tribuna do júri, então a gente sabe, você embalar uma boa ideia numa retórica e lançar essa boa ideia, cria impactos positivos. Mas como transformar esta boa ideia, essa mensagem sintética que o povo entende, numa realidade sensível? Afinal de contas, como ensinava James Carville, que foi o coordenador da campanha política do Bill Clinton, na eleição que ele disputou em 92 contra o George Bush, that's the economy, stupid. A economia que determina tudo. Bom, boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas de bancada.
a conta não fecha. E, sem dúvida, como você disse, Luiz Inácio Lula da Silva tem um poder de captação, principalmente de conseguir ludibriar. Ele vende fumaça de uma maneira muito fácil. E a questão não é essa. Nós estamos aqui fechados, justamente, como disse o Diego e o próprio Ricardo, de que seria necessário a população ter esse reconhecimento. E vamos muito mais além. Eu sou mais favorável de que nós tivéssemos uma redução de impostos, né? E não só isenção. Até porque o país que mais paga impostos é esse Brasil. Atrelado a isso, como disse também o Diego, vou pegar o gancho dele, que ele disse que aqui é conta de padaria, né? Muita gente não sabe, o ano passado a Receita Federal recebeu 10.182.000 declarações de imposto de renda. Então, dessas 10.182.000, 35 milhões, na verdade, declararam, perdão, vou corrigir aqui. 35 milhões declararam. E a isenção, para esse tipo de público que o Lula está dizendo, seriam 10.182.000. 35 milhões. Isentando 10 milhões, nós ficaríamos com a conta de padaria de 25 milhões. Lembrando que nós tivemos um déficit do ano passado de 119 bilhões, o déficit primário. A conta não fecha. Isso vai ter que ser repassado a alguém, e como dissemos aqui na mesa já anteriormente, isso deve ser repassado para quem? Para os empresários, que cada vez mais não têm estabilidade, não tem uma segurança jurídica e financeira, e nós temos uma evasão, né, de grandes empresas daqui do país, né? E isso causa, sem dúvida, uma preocupação. Não é a narrativa, né? Não são os meios, mas os fins que essa notícia atinge. Nós somos sim favoráveis, mas sem dúvida alguma, ter a noção, a prudência e a delicadeza de noticiar algo que provavelmente na prática destoa muito da realidade, principalmente do povo brasileiro. Bom, então, resumo da ópera. Notícia boa, mas é preciso controle de gastos públicos. Com controle de gastos públicos, você pode diminuir a arrecadação. Agora, se você gasta mais do que arrecada, você vai ter que pegar empréstimo ou emitir papel moeda, que vai gerar inflação. Então, sem controle de gastos, tudo vira uma miríade, vira uma fantasia.